Olá, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos à aula de questões agora da Banca VUNESP. Então, hoje nós vamos abordar questões de enfermagem e saúde pública dessa banca que faz diversos concursos pelo Brasil e concursos muito importantes, tá certo? Então, eu tenho certeza que essas questões comentadas já irão te ajudar bastante a resolver algumas questões da Banca VUNESP, tá certo? Vamos dar início então. Questão 1. Implementada a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, ao estabelecer os resultados esperados, o enfermeiro está executando a etapa do processo de enfermagem de... Bom, para responder essa questão, a gente precisa lembrar, nós enfermeiros, precisamos saber que existem 5 etapas relativas ao processo de enfermagem. Quais são elas? A primeira é referente à coleta de dados, o histórico do paciente. A segunda etapa, o diagnóstico de enfermagem. Terceira etapa, o planejamento da assistência. Quarta etapa, a implementação desse planejamento, desse cuidado. E, por último, a avaliação. Bom, então, se a gente sabe a definição de cada uma dessas etapas, que é de suma importância, gente, a VUNESP adora esse assunto. A VUNESP adora SAI, código de ética, então a gente precisa ter isso muito bem fixado na nossa mente, na nossa memória, tudo bem? Então, se a gente sabe a definição de cada uma dessas etapas, fica fácil responder essa questão. Percebam que ele está falando a respeito de estabelecer resultados esperados. Então, quando o enfermeiro estabelece resultados esperados, ele está na fase de planejamento da assistência, tá bom? Bom, então vamos ver aqui. Letra A, implementação da assistência de enfermagem? Não é a resposta correta. Letra B, avaliação? Também não, a avaliação seria a quinta e última etapa. C, planejamento, essa é a resposta correta. Letra D, diagnóstico de enfermagem, aqui também não é a resposta, né? O diagnóstico de enfermagem entra como a segunda etapa e é privativo do enfermeiro, tá bom? Assim como o planejamento, né? Todo o planejamento ele vai ser feito também pelo enfermeiro. E por último, a letra E, investigação. Bom, então já chegamos na resposta correta e é a letra C. E agora eu vou mostrar para vocês, eu coloquei rapidamente a definição de forma sintetizada de cada uma dessas etapas para a gente poder relembrar, tá certo, galera? Vamos lá então. Bora lá, pessoal, definição das etapas do processo de enfermagem. Então vamos ver aqui cada uma delas para a gente poder relembrar e ajudar vocês a memorizarem, tudo bem? Primeira etapa, coleta de dados, de enfermagem ou simplesmente o histórico de enfermagem. O que isso significa, como a gente define essa primeira etapa? É um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Então, nessa etapa, a enfermagem vai coletar todas as informações, todos os dados possíveis diretamente com o paciente ou, se isso não for possível, também com a família, tá certo? Diagnóstico de enfermagem, segunda etapa. É o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados lá na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Então, nessa etapa, o enfermeiro, através da coleta de dados, de informações a respeito da saúde do paciente, da sua, não somente da saúde, mas da sua cultura de forma geral, dos seus hábitos de vida, ele vai traçar toda uma linha de cuidados,
e isso a gente vai chamar de diagnóstico de enfermagem, né? Através, então, dessas informações, o enfermeiro ele vai ter um panorama, né? E vai, na realidade, elaborar um diagnóstico de enfermagem, tá certo? E a partir daí, traçar toda uma estratégia de cuidados. Agora vamos para a terceira etapa, que é a etapa do planejamento de enfermagem. Questão 2. Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de tuberculose pulmonar são as principais medidas para o controle da doença. Por meio da busca ativa de sintomáticos respiratórios, esforços devem ser realizados no sentido de encontrar precocemente o paciente e oferecer o tratamento adequado, interrompendo a cadeia de transmissão da doença e reduzindo a incidência da doença a longo prazo. Ministério da Saúde. Para tal, considera-se como sintomático respiratório o indivíduo com tosse por tempo igual ou superior a, vamos ver, letra A, 10 dias na presença de expectoração de cor esverdeada. B, 3 dias com histórico de hipertermia igual ou maior que 39 graus Celsius. C, 3 semanas. Letra D, 5 dias com histórico de febre superior a 38 graus Celsius. E letra E, 7 dias com presença de expectoração. Gente, conforme o Ministério da Saúde, como foi citado no enunciado, é considerado sintomático respiratório o indivíduo com tosse por tempo igual ou superior a 3 semanas. E recentemente nós tivemos algumas atualizações com relação à tuberculose e eu coloquei também aqui para vocês para a gente poder relembrar, discutir, tá certo? Então, a resposta é a letra C, sem sombra de dúvidas. Então, pessoal, conforme essa atualização que teve recentemente, a investigação para sintomático respiratório será dada da seguinte maneira. Recomenda-se que todo sintomático respiratório, a pessoa com tosse por 3 semanas ou mais, seja investigado para tuberculose, tá? Isso de uma forma geral. Agora vamos ver as populações especiais. Privado de liberdade, que seria a pessoa que está presa, tá bom? 2 semanas ou mais. Então, esse tempo já cai aí, se abrevia uma semana, né? Então, ao invés de iniciar com 3 semanas de tosse, tá? Vai iniciar com 2 semanas ou mais. Pessoas que vivem com HIV/AIDS, indígenas e pessoas em situação de rua, por exemplo, moradores de rua. Então, nesse caso, independentemente do tempo do sintoma, já é para ser considerado um sintomático respiratório, tá bom? Então, não tem essa preocupação com o tempo. Ele já é considerado sintomático respiratório, porque a HIV/AIDS é uma pessoa, né? A pessoa que porta a doença, ela já é imunocomprometida, né? Tá bom? O indígena, ele não tem o contato, ele não tem a mesma defesa, vamos dizer assim, que as pessoas que vivem em centros urbanos, né? Nas áreas rurais, porém, nos interiores, né? Porém, movimentados, né? Com uma população considerável. Não é a mesma coisa, eles não têm contato com todos os micro-organismos, ou pelo menos o tempo inteiro, como nós, né? Então, eles têm essa fragilidade, vamos dizer assim. E as pessoas em situação de rua que estão completamente vulneráveis, não se alimentam, né? Usam drogas, tá? Vivem em um ambiente muitas vezes inóspito, tá certo, pessoal? Questão 3. Ao realizar um curativo, o enfermeiro deve considerar os vários tipos de coberturas que podem ser utilizadas para promover ambientes adequados e facilitar o processo de cicatrização. Assim sendo, relacione as duas colunas do quadro a seguir, de modo a tornar verdadeira a associação entre o tipo de cobertura e a sua indicação de uso. Pessoal, essa questão caiu na prova de enfermeiro, uma das provas da VUNESP, tá certo? Mas ela também serve para o técnico de enfermagem que vai fazer alguma prova dessa banca, tá? Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. Então, primeiro, letra A gente vai falar sobre o carvão ativado com prata. Qual é a função, ou pelo menos, né, as funções principais aí do carvão ativado com prata? Bactericida, tá bom? E absorve também o odor de feridas infectadas, tá bom? Então,
é o carvão ativado, como está aqui na imagem para vocês, dessa forma, ele é utilizado basicamente para isso. Vamos ver aqui agora o filme transparente semipermeável. A gente precisa ter em mente que o filme transparente ele não pode ser colocado sobre a pele com sujidades, por exemplo, tá? Sobre a pele úmida, em feridas infectadas, feridas exudativas, tá bom? Então, aí nesse caso, esse filme transparente, ele protege a pele, é muito utilizado, por exemplo, depois de cirurgias, né, para fazer aquela cobertura de ferida cirúrgica, claro, né, desde que não haja complicação, que a ferida não esteja babando, né, não esteja com descência e nem com secreção, ok? Bom, placas de hidrocolóide. Essas placas, elas são muito utilizadas para feridas superficiais com pouco exudato, tá? Esse hidrocolóide, ele vai virando como se fosse um gel, né? Tá? Ele vai entrando em contato ali com aquele exudato e pode haver a presença ou não de tecido necrótico. Beleza, pessoal? Então, vamos ver. Carvão ativado com prata. 1. Proteção da pele, prevenindo úlcera por pressão, feridas cirúrgicas, sem complicação. Não é essa a alternativa. 2. Feridas infectadas, profundas, com tecido necrótico, odor acentuado, com exudato de moderado a abundante. Então, tá aí a resposta, alternativa 2. E 3. Feridas superficiais com pouco exudato, com ou sem tecido necrótico. Então, entre 1 e a 3, a gente já pode definir também entre filme transparente semipermeável e a placa de hidrocolóide. A placa de hidrocolóide ela é utilizada, por exemplo, em feridas com pouco exudato, né? Feridas superficiais com pouco exudato. Então, seria o número 3. E o filme transparente semipermeável, ele protege a pele, prevenindo úlcera por pressão e também utilizado em feridas cirúrgicas sem complicação, seria a alternativa 1. Então, nós vamos ter A2, e só isso já seria suficiente para eliminar as letras B, C e D, né? Então, A2, B seria B1 e C seria C3. Então, a resposta, letra A. Questão 4. Vítima de ferimento por arma branca em hemotórax direito apresenta dispneia. Ao inspecionar o local, o enfermeiro observa a presença de lesão aberta com franca comunicação entre o ar ambiente e a cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem de ar através do ferimento. Ainda mais se tiver presença de sangue, a gente vê as bolhas de ar ali, tá bom? Nessa situação, o cuidado imediato a ser prestado pelo enfermeiro consiste em... Gente, presta muita atenção, ele está pedindo cuidado imediato, tá? Uma série de cuidados serão prestados, mas ele quer o imediato. Lembrando que essa vítima está dispneica, ela está com ferimento por arma branca em hemitórax direito, né? Isso é um quadro clássico de quê? De pneumotórax hipertensivo, né? Então tem a presença de entrada e saída de ar ali pelo ferimento. Letra A. Cobrir o ferimento com curativo oclusivo com plástico ou papel metálico com 3 pontos / lados de fixação. B. Puncionar veia periférica e coletar uma amostra de sangue para tipagem sanguínea e prova cruzada, se necessário. C. Colocar a vítima em posição de Fowler. D. Promover a hidratação da vítima por meio de acesso central. Letra E. Realizar curativo oclusivo do ferimento com gases estéreis e esparadrapo, fixando a pele em seus 4 lados. Galera, é exatamente isso daqui que vai ser feito, ó. Curativo de 3 pontos ou 3 pontas, tá bom? Então, dos 4, né, 3 lados serão vedados com esparadrapo e um deles ficará aberto exatamente para que quando o paciente ou a vítima, né, inspirar, não entre ar ambiente, né? O ar atmosférico não entre ali para dentro do ferimento, né? E venha, né, a se alojar ali na cavidade pleural, tá? Mais do que já está, tá certo? E na hora que ele expirar, vai sair ar por ali também. Logo, ele inspira e aquele plástico colaba, né? Protegendo assim, evitando
que esse quadro de pneumotórax hipertensivo venha a se agravar. Tá? Então, eu não posso vedar os 4 lados, como está na letra E. A letra E está errada. A B, a C e a D estão corretas. Serão cuidados que serão prestados a essa vítima. Porém, gente, não é o cuidado imediato, tá certo? E a questão pergunta o cuidado imediato. Muito cuidado com essas questões. Então, a resposta correta para nós é a letra A, tá certo? Bom, a gente termina mais uma das nossas aulas por aqui. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho de notificações, porque a cada novo vídeo vocês serão notificados, e também nos ajude a compartilhar os vídeos, os assuntos do nosso canal, tá certo? Eu agradeço a todos por assistir e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!